Então, bem-vindos, bem-vindas a essa live que a gente está fazendo aqui direto de Israel. E a live é o hebraico na oração do Magnificat. E essa live também está marcando essa semana em que está sendo formada a nova turma do curso Hebraico Iniciante para Amantes da Bíblia, que a gente vai começar logo no comecinho de janeiro. Vamos começar numa jornada, 4 meses de aulas ao vivo, ao mesmo tempo em que o pessoal vai estudando o curso gravado. E em 4 meses, a pessoa se alfabetiza em hebraico, reconhece dezenas e dezenas de palavras hebraicas, as mais fundamentais da Bíblia, entende frases completas da Bíblia e também vai descobrir grandes significados, novos significados da Bíblia, que eu acho que só quem entra no mundo do hebraico chega lá. E então é isso. Dou as boas-vindas a quem está aqui na live, também a quem vai assistir depois. E o tema aqui é a Magnificat. E vocês estão com as suas Bíblias aí? Estão com as suas Bíblias? Acho que sempre bom legal. Luci, isso. Talvez, Zenando, talvez você queira nos ler, você quer ler no Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, a própria Magnificat? Eu posso ler, sim. Capítulo então, vamos ver. 1. Só que a Luci só foi pegar... Estou vendo que ela foi pegar a Bíblia dela. Tá bom. Eu pedia também para a Enedina, para o Mariano. Vamos abrir nossas Bíblias. É interessante porque quando a gente aprende o hebraico, é interessante a gente ver as nossas traduções e muitas vezes corrigir as nossas traduções. Bem, essa é uma das orações mais clássicas de toda a Bíblia, muito, né, Cizinando, muito importante. O clero católico, ele lê a Bíblia desde os padres até o Papa, lê todos os dias o Magnificat. Exato. E eu quero, então, dar um novo significado através do hebraico, mostrando o hebraico por detrás do texto. Então, por favor, vamos primeiro escutar do Cizenando. Tudo bem. São Lucas, capítulo 1, versículo 46. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Acho que terminou. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Isso. Ótimo. Muito obrigado, Cizenando. Por nada. Eu vou deixar os microfones abertos, tá bem? Porque assim também eu quis fazer essa live nesse horário, porque é nesse horário que vão ser as nossas aulas ao vivo. Tá bem? Por isso que eu quis marcar aqui. Eu quero ver se essa semana ainda faço uma outra live, vou tentar fazer, mas essa eu quis fazer bem no dia e no horário, tá bom? Para a gente já ir esquentando os tamborins, como se diz. E legal. É um horário bom? É um horário confortável, hein? Eu acho, para mim, ótimo. É bom. Luci, o que você acha? Luci, mais ou menos. Por que, Luci?
Ah, tá bom. Isso, tá bom. Tá bom, Isso, tá bom. Bem, eu vou falar uma coisa que vai soar óbvio para vocês, mas talvez, quem sabe, para alguém aí é uma coisa que talvez seja novidade. Mas vamos só recapitular. Bem, o Antigo Testamento, ele está escrito, quase todo ele, em hebraico, certo? Eu digo quase todo ele porque tem algumas pequenas partes, como o livro de Daniel, por exemplo, que ele traz umas partes em aramaico. Você vai ler lá no original, chega uma hora e entra aramaico. Mas quase todo ele, eu diria 99%, 98% do Antigo Testamento é o hebraico. Muito bem. O Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, eles já foram bem mais pragmáticos. Naquela altura do campeonato, a mensagem bíblica ela estava toda direcionada para fora de Israel, estava direcionada ao mundo greco-romano. Então, eles pensaram assim, por que a gente vai publicar o Novo Testamento em hebraico, né? Vamos já escrever direto no grego, certo? Direto no grego. E juntou também com uma tradução do grego do Antigo Testamento que já circulava, chamada Septuaginta, não vamos entrar nisso, mas então juntou e formou a Bíblia e estava pronta para conquistar os corações e mentes do mundo greco-romano. Muito bem, agora, o que eu afirmo é o seguinte, por debaixo desse verniz de grego, especialmente quando a gente fala dos evangelhos, está toda a cultura hebraica do século I. Tá bem? Lá ninguém falava, Maria não falava grego, tá bem? Isabel não entendia grego, elas falavam entre si ou hebraico ou aramaico. Então, agora, a questão é como que a gente pode chegar no, vamos chamar assim, no original hebraico, especialmente quando se fala em orações no mundo da Bíblia, naquela cultura, na cultura da Israel bíblica, as orações eram feitas em hebraico. O dia a dia podia ser falado em aramaico, que era a língua corrente ali. Mas quando se falava em orações, era o hebraico. Agora, um jeito de que a gente pode chegar no hebraico é simplesmente traduzir. Então, você vai lá, traduz e fala assim, pelo jeito é isso que estava sendo dito ali, tá bem? Porque traduzindo. Mas aqui eu quero propor uma coisa diferente, mais raiz mesmo, mais no cerne realmente do texto, que é o seguinte, eu quero trazer aqui, olha, eu coloquei aqui, eu vou usar esse quadro negro aqui de professor, olha, esse autor, nele que a gente está se baseando no nosso encontro hoje, é o Wenham, só para constar, só para dizer que não fui eu que criei todo esse material, que eu quero só citar para ser correto aqui. E ele tem esse livro que é Psalms as Torah. Também é um acadêmico. E na pesquisa dele, ele diz o seguinte, uma afirmação que é o seguinte, quando a gente examina o Novo Testamento, a gente percebe o seguinte, o livro mais citado do Antigo Testamento no Novo Testamento, qual que é? Qual que é o livro? Salmos. Os Salmos. Então, os Salmos, ele é o livro do Antigo Testamento mais citado pelas personalidades do Novo Testamento. Também quando eles vão citar ou uma bênção, ou uma profecia, também é citado. Em segundo vem Isaías, certo? Mas o primeiro é o livro dos Salmos. Aqui o Wenham, ele fez um levantamento que é o seguinte, 140 passagens do Novo Testamento cita Salmos, e 68 dos 150 Salmos estão presentes no Novo Testamento. Olha, bastante, hein? Dos 150 Salmos, 68 estão presentes lá. Tá bem? Então, é bastante. Então, essa é uma dica para nós. Então, a dica é o seguinte, vamos procurar no Magnificat os Salmos. E a gente encontra os Salmos ali, tá bem? Então, eu diria para vocês fazerem o seguinte, na Bíblia de vocês, deixa algumas Bíblias tem aquele se na sua Bíblia tiver aquele cordãozinho que vem na Bíblia,
marca esse cordãozinho em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46, se não com o dedo mesmo. Marca lá com o dedo, porque eu queria abrir com vocês o Salmo 34, nos versículos, especialmente o versículo 2. Tá bem? Vejam lá, abram, por favor, o Salmo 34. O Salmo 34, ele começa, vamos ver, porque tem edições que, às vezes, o Salmo 34 pula, é o 35, é o 33. Vamos primeiro ver o Salmo que começa o seguinte: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Encontraram esse Salmo? É 34? Pode ser o 34. Se não for o 34, procura o 33 ou o 35. Deixa eu ver. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O todo o tempo. Vê se não for o... Na minha aqui, da Ave Maria, é o 33. Isso, então 33. Vejam aí também, pode ser o 33. O nosso aqui é o 34. 34, ok, tá bom. Depende, isso é um outro papo, mas o que eu queria concentrar aqui é no versículo 2. Então, o do Cisenando é 33, acho que dos outros é 34. Veja aí o versículo 2. E o versículo 2, como que está na sua... Cisenando, como que está o versículo 2 na sua Bíblia? Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Não, esse é o 1, esse é o versículo 1. E o 2? O 2. Glorie-se a minha alma no Senhor. Isso, é isso. Olha, é isso. É isso, é essa passagem, olha. Glorie minha alma no Senhor. Tá bem? Glorie minha alma no Senhor. E, Cisenando, veja, hoje eu vou te pegar aí para... Não, tudo bem. Tá bem? Olha, você veja aí, olha, deixa, no Senhor, na minha tá, no Senhor se gloria a minha alma. É a mesma coisa? É a mesma coisa, porque gloria-se a minha alma no Senhor. Então, como que começa o Magnificat? A primeira... São Lucas 1:46, né? Começa, minha alma glorifica ao Senhor. Isso, tá bem? Exatamente. Tá, então, o que a gente pode afirmar é que a Magnificat aí está citando o Salmo 34, versículo 2. Então, se agora, esse é o nosso ponto, vamos para o hebraico, então. Tá bem? Vamos para o hebraico do Salmo. Não é o momento, quando a gente for fazer o nosso curso, a gente vai estar, agora relaxa, é live e tal, a gente pode fazer uma coisa um pouquinho mais relaxada. Mas no nosso curso, a gente vai abrir o Salmo, naquela Bíblia que eu sempre recomendo, a Bíblia online, que ela traz o versículo hebraico ao lado da tradução em português, e a gente vai ver palavra por palavra. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui o que está escrito em hebraico. Bom, para trazer aqui, olha. Eu vou escrever aqui, olha. Aqui. Só peço um instantinho. Aqui. Você vai pegar o Salmo 34? Isso, eu tô trazendo aqui, eu estou escrevendo o Salmo 34 em hebraico. Isso. 34, 2. 34, 2. Você achou na edição? Achei. Isso. Então, olha aqui. Legal. Olha, aqui. Muito bem, olha. Aqui, então, deixa eu colocar uma coisa. Olha, aqui. Isso aqui é o que está escrito em hebraico ali, olha. Essa é aqui, né? O hebraico, para quem está vendo pela primeira vez, é o contrário do português. Ele vai daqui para cá, olha.
Ele está aqui, olha, eu coloquei a terceira palavra, não coube aí, eu coloquei aqui embaixo. Tá bem? Então, agora, olha só o seguinte. Esse círculo vermelho, eu coloquei o círculo vermelho porque aqui, nessa passagem, aparece o tetragrama. Lembra? O nome do Deus Pai, na Bíblia em hebraico, nós que estamos estudando hebraico, seguindo a tradição hebraica bíblica, nós não pronunciamos esse nome. É o famoso tetragrama. E a gente substitui por Adonai, que quer dizer Senhor. Certo? Então, a primeira palavra que aparece aqui no Salmo é ba, que é a preposição no, então é no Senhor. Tá bom? Entenderam isso aqui? Essa é a palavra, esse é o tetragrama. Que ele é traduzido, ele é aportuguesado como Jeová. Jeová não tem problema em falar, testemunhas de Jeová, tal. Jeová é simplesmente uma transliteração para o português. E agora, o que está escrito lá em hebraico, a gente não pronuncia. Então fica assim, olha, ba e ele, ou seja, no Senhor, no Adonai, tá bom? Em Jeová, poderia ser assim, a gente poderia falar em Jeová, mas no hebraico a gente não... Veja, a tradição hebraica pede para todos nós que estamos entrando no mundo do hebraico, pede para, por exemplo, se você for escrever o tetragrama e você sabe que depois você vai apagar, como eu faria aqui, por favor, não escreva. E como nós estamos no mundo do hebraico, nós seguimos esse pedido aqui, tá bem? Lembrar também, inclusive, dos 10 mandamentos. Não usarás o nome de Deus em vão. E o nome de Deus é esse aqui. Tá bem? Em outro momento, a gente pode até analisar o nome de Deus, mas não é o nosso momento aqui. Essa palavra aqui que vem aqui, então essa é a primeira palavra. Essa palavra aqui é o seguinte, olha, é sempre a dica que eu dou quando a gente está estudando hebraico, porque é assim que eu leio também o hebraico. Isso aqui, quando tem uma palavra assim, e a gente vê que no português, lendo o hebraico, do lado do português, que é assim que eu recomendo que se estude hebraico, não é cair de cabeça nisso, nem eu leio assim, direto no hebraico, pá. Não, é para ler o hebraico com o português do lado. Tá bem? E está escrito assim, no Senhor se gloria a minha alma, certo? Na verdade, agora vejam só, a gente tem que procurar no hebraico a raiz das palavras. Essa raiz, no nosso curso de hebraico, a gente vai encontrar muitas e muitas e muitas vezes. Porque essa raiz formada pela letrinha Re e pelo Lamed, isso quer dizer louvar. Por exemplo, salmos em hebraico é Tehillim, que usa também essa mesma raiz. Tehillim, no original, em vez de se a gente fosse traduzir o hebraico como se deve, não seria salmo, seria louvações. Então, na verdade, essa tradução, no Senhor se gloria a minha alma, na verdade é no Senhor louva a minha alma. E aí a gente voltando, então, para o Magnificat, disse então Maria, a minha alma louva o Senhor. O que está escrito em hebraico aqui está escrito louva. Não está escrito, na minha tradução até está como engrandece o Senhor. Na do Cisenando estava glorifica o Senhor. Certo? Mas, na verdade, não é nenhuma nem outra, é louvar. Porque isso aqui, essas 3 letrinhas aqui, no hebraico, aparecem muito... Qual outra palavra que aparece essa raiz aqui, super importante no hebraico? Aleluia. 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 É assim, ó, aleluia, até por causa do rei aqui. Aleluia. Então, ó, aleluia, Tehillim, Kithalel, é tudo a mesma raiz aqui, certo? Então, o que eu queria é o seguinte, depois de estudar, praticando, é mais praticar o hebraico, uma vez que você está lendo, por exemplo, sozinha, o hebraico,
e você vê uma conjugação dessa, esquece a conjugação aqui, esquece tudo isso, isso aqui é hebraico lá para cima, nem eu, muita gente não entende as conjugações da Bíblia, é difícil, mas o que a gente sempre reconhece é isso daqui, ó. Isso que é importante aqui. A raiz, e você vendo o português, numa boa tradução, você vai, ou então você corrige a tradução. Certo? E aqui no Senhor louva. Agora, olha só essa palavra aqui. Essa palavra é uma palavra nova aqui, que vale a pena a gente ver. No nosso curso, eu vou querer fazer uma lista de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de palavras que a gente vai colocar de lado. Eu vou convidar vocês para escrever a palavrinha, para ir aos poucos entrando. Tem uma palavra super importante no hebraico que é nefesh. Nefesh quer dizer alma. Tá bem? Super importante. Essa letrinha aqui, o Yud, quando ele está no final, na maioria das vezes é o meu, quer dizer meu. Então é a minha alma, nafshi. Nafshi, minha alma. Esse i no final, o que a gente tem? Rabi. São palavras famosas com o i no final. Rabi. Quer dizer, meu Rav, meu mestre, Rabi. Chamavam Jesus, chamavam João Batista de Rabi, chamavam os rabinos de Rabi. Quer dizer, meu mestre, esse Yud aqui. Então, essa passagem que eu quis mostrar aqui, em Lucas, na Magnificat, é a minha alma louva Deus. Basicamente seria assim. Tá bem? A minha alma louva Deus. Muito bem. No versículo, agora vamos voltar para o Magnificat. Tem a passagem, como que você leu, Cizenando, o versículo 50? Que é Lucas, capítulo 1, versículo 50. O que você leu ali? 50 eu li assim: sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Isso aí. Então, olha só. Sua misericórdia... aqui está como na minha tradução está, e a sua misericórdia é de geração em geração. Vamos ver o hebraico. E o hebraico está no Salmo 136. Vamos ver se todo mundo se é o 136 na Bíblia de todo mundo. No versículo 1. Esse negócio não pode parar. Olha, na minha ele começa assim: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Espera aí, eu me perdi aqui. É Salmo? É o Salmo, veja, na minha está como Salmo 136, pode ser ou 135 ou 137 também, dependendo de como cada Bíblia organiza os salmos. Estou apanhando do celular. Ok. Salmo 136, vamos ver. Vamos lá. Salmo 136, versículo, é o primeiro, é o comecinho? É o primeiro. Como que está na sua Bíblia? O 136 está: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso. Porque, e o que eu quero enfatizar aqui é: a sua benignidade dura para sempre. Tá bem? Então, olha só. Então, deixa eu colocar aqui, no hebraico, quem... Olha aqui, peraí. Isso, olha. Essa passagem aqui, em hebraico, sua benignidade dura para sempre, é um clássico. Vocês podem ver, vejam aqui, se eu não me engano, se você continuar esse salmo, esse não é o refrão do Salmo 136? Porque a sua benignidade dura para sempre, a sua benignidade dura para sempre, não vai repetindo isso? Parece que é isso mesmo. Certo? Certo ou não?
Eu não lembro, Ariel. Eu vou falar a Deixa eu ver. verdade. Ah, não tá claro aqui. Tá bom. Não, Deixa eu não ver. está na Bible Deixa Mambré, eu ver. não está Aham. destacado. Deixa eu ver. Ariel, Oi. a Bíblia pastoral é porque eterno é o seu amor. Eterno é o seu amor, vai repetindo em todo esse salmo. Isso, Até o isso. fim. Porque Isso. eterno é o seu amor. Isso. Então, olha, muito legal ouvir do Mariano, porque aqui a gente pode fazer uma comparação muito legal. Olha, se você pega o Salmo 136, exatamente como o Mariano falou, ele tem o Salmo, ele tem esse refrão: porque é eterno o seu amor. Porque é eterno o seu amor. Na minha tradução tá: porque a sua benignidade dura para sempre. Luci, A na sua minha tá também. como? Na sua. A Enedina, se a Enedina tiver claro, fala. Se não encontrar, não tem problema. Mas esse é um refrão, então, esse é um refrão que em hebraico, olha só, se diz assim: Ki leolam hasdo. Ki leolam hasdo. E essas são três palavras clássicas que, sem dúvida, não é hoje, né? Não é nessa live, mas no curso, com certeza, a gente vai tratar dessas três palavras. Aliás, aqui, na verdade, tem a preposição, esse lamed aqui é assim: porque para a eternidade o seu amor, a sua benignidade, tá bem? Então, essa passagem aqui é isso o que está no versículo 50 de Lucas, no capítulo 1, e a sua misericórdia de geração em geração. Então, vejam só, olha só, a sua misericórdia, ou seja, o que muito provavelmente Maria falou nesse momento é Leolam Hasdo, tá bem? Uma citação do Salmo 136, em todo ele aparece, tá bem? Porque quando ela fala assim, de geração em geração, é o Olam. Olam quer dizer para sempre, ou de geração em geração, é a mesma coisa, depende da tradução. Agora, veja, o meu é para sempre, na minha está para sempre, em outras pode estar outra coisa. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é essa palavra aqui, hasdo. Esse o aqui no final, esse o, quer dizer dele, é o amor ou a misericórdia dele. Agora, a palavra mesmo é essa aqui. E a palavra hebraica é chesed. Chesed, e é isso que eu queria focar um pouquinho nesse nosso encontro. A palavra chesed é uma das palavras mais importantes, assim, se a gente colocar assim, palavras super destacadas da Bíblia em hebraico, é essa palavra chesed. É daí que vem essa palavra hassídico, não sei se vocês ouviram falar hassídico ou hassid, que tem aqui em Israel, o pessoal usa, não sei o quê. O Hesed é o seguinte: o Hesed, a gente também não vai, no tempo que a gente está aqui, não vamos entrar tão a fundo, mas é o seguinte: a Bíblia diz que uma das características do nosso Deus é que ele tem Hesed. E o Hesed o Hesed é o seguinte: qual que é a definição? A palavra Hesed do hebraico, ela não tem uma palavra só para ser traduzida. Por isso que aparece na Bíblia do Mariano está como amor, na minha Bíblia está como benignidade, pode aparecer também como misericórdia. Qual que é a definição de Hesed? A definição de Hesed é o seguinte: você deveria se comportar de uma certa maneira, certo? Ou seja, vamos dizer assim, Deus, a gente espera que Deus fosse agir de uma certa maneira, tá bem? Que seria fair, como a gente diz em inglês, ou seja, seria justo ele se comportar. Mas ele se comporta muito mais positivo do que isso. Esse é o Hesed. Por isso que é amor, é benignidade,
é misericórdia. A definição é isso. E a Bíblia tem várias passagens que dizem o seguinte: como Deus é assim, procure ser assim também. Se você era para ter um comportamento justo e ter uma reação justa, não, seja além disso. E tem algumas... como? Interessante que a misericórdia estaria além da justiça, né? Além da justiça, exatamente. O nosso Deus, ele é justo, mas ele também é misericórdia. Ou seja, ele é tzadik. Tzadik é justo. Também, nós não vamos falar hoje aqui, mas o nosso Deus, ele é tzadik, ele é justo, mas ele também é Hassid. Ele vai além disso. Certo? E tem várias personalidades e momentos na Bíblia que assim são pessoas que elas são... O que me vem na cabeça é a história de Ruth. A história de Ruth, o que ela simboliza ali é que a gente está sempre esperando dela, de Ruth, um certo comportamento. Mas ela sempre... Por exemplo, quando ela, logo no começo, quando a sogra dela falou, olha, morreu o seu marido, volta para a tua terra, tá certo, é isso mesmo que se espera. O que se espera dela é isso, dar um beijão na sogra e voltar para a terra dela. Mas ela vai além disso. Ela tem um comportamento de hesed. Ela fala, não, você é minha família, a senhora é minha família, eu vou com a senhora. Tá? Esse é um comportamento de hesed. Tem vários exemplos aí, a gente podia pensar e lembrar vários exemplos de hesed. É uma característica do nosso Deus, e nós somos convidados a seguir essa característica, que é muito difícil, tá bem? A gente tem, na nossa sociedade, busquemos a justiça, que já tá muito bom. O hesed é uma coisa que vem além da justiça, uma coisa mais... É como se fosse o juiz, né? O juiz tinha que dar uma... A gente olha, juiz, vai pela justiça que já está ótimo, mas um grande juiz, ele vai além da justiça, ele vai ter um comportamento além disso. Esse é o hesed. Então, o que está aí quando... É lógico que é tudo aparentemente, né? Quando a gente fala do hebraico, todos os indícios é isso, que quando aparece no versículo 50, e a sua misericórdia de geração em geração, é Leolam Hasdo. O hesed dele é para sempre, é Leolam. Tá bem? Então, aí a gente encontra isso. Tá bem? E é interessante, esse realmente o meu objetivo, quando a gente aprende o hebraico, é a gente ir lendo o hebraico, lendo a Bíblia em hebraico, tá bem? E eu quero realmente alfabetizar as pessoas no hebraico, para que possam ler o hebraico, entender muitas palavras. Eu até quero fazer eu quero ver se eu faço essa live. Eu quero dar, não sei se eu vou conseguir fazer essa semana ou eu vou fazer em seguida, eu vou dar uma dica de como de cara, você já consegue entender 20% de tudo que está escrito na Bíblia em hebraico. Aguardem essa, hein? Essa é uma dica aí. Tá bom? Aguardem aí. Logo de entrada, você já entende 20% do que você vai ler ali. Tá bem? É possível, mas aguardem. Olha, e eu quero, então, já no final do Magnificat, se vocês abrirem, então, Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 54. O 54 e o 55. O finalzinho do 54 e o 55. Aliás, deixa eu só fazer uma pausinha aqui, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, deixa eu trazer uma ilustração aqui de uma das igrejas mais bonitas aqui da Terra Santa. Olha só. A Igreja da Visitação. Ela é obra de um arquiteto muito interessante, que ele viveu no começo do século XX, e ele foi comissionado pelo Papa da época a vir aqui para a Terra Santa e reerguer as igrejas que estavam em péssimo estado, né? Isso aconteceu logo em seguida da conquista da Terra Santa pelos ingleses, em 1918,
Isso é, abriu-se uma nova porta de liberdade para os cristãos aqui na Terra Santa. E então surge a figura de Antônio Barluzzi, uma figura sensacional, não dá para falar sobre ele agora, mas vale a pena pesquisar. Antônio Barluzzi, ele vai muito ligado aos franciscanos, ele vem na Terra Santa e ele reergue as igrejas. E uma das igrejas que ele reergueu é justamente a Igreja da Visitação, que aqui mostra aqui um mosaico, olha, que ele promoveu, olha aqui, que está aqui, olha, Nossa Senhora vindo de Nazaré para justamente essa cidadezinha, porque essa cidadezinha onde fica a igreja, chama En-Karen, perto de Jerusalém, a tradição é que foi aí o encontro de Maria com Isabel. Então, aqui mostra Maria deixando a Nazaré, que aparece no mosaico lá em cima à esquerda, e com a ajuda de anjos, ela vem junto com o borrico, todos esses entes que estão ao redor dela são anjos, e ela está indo em direção a encontrar a prima dela, Isabel. Então, esse é o frontal da igreja. E tem um outro detalhe da igreja, deixa eu trazer aqui, só para a gente fazer uma pausinha aqui, olha. Eu estou com saudades dessas igrejas, porque agora, com a pandemia, não deu nem mais para voltar lá. Olha só. Aqui tem uma estátua do encontro das primas. E aqui, sempre que a gente visita aqui, a gente sempre pergunta para os visitantes, né? Quem é Maria e quem é Isabel? Aqui não dá para ficar, não está muito claro, está um pouco embaçado, mas a gente vê o seguinte, que segundo o relato de Lucas, primeiro ficou grávida Isabel, e depois acontece a anunciação, Maria fica grávida e visita a prima. Então, aqui a gente vê que na direita, aqui a Isabel, ela está mais grávida do que Maria, ó, tá vendo? Está com mais barriga aqui, tá vendo aqui? E também, está com mais barriga. E também a gente vê que o escultor, o escultor colocou uma expressão de mais idade no rosto de Isabel à direita, porque ela teve dificuldade de engravidar, então essa foi a conclusão, né, que ela então devia ser de mais idade. E também o escultor, vocês podem ver que Maria, à esquerda, ela é levemente mais alta do que Isabel. Isso é uma hierarquia entre as duas primas. Está vendo? O plano espiritual, certo? Então, aqui, só para trazer, já que a gente está falando aqui da Magnificat, só para trazer. E agora, voltando aqui, no versículo 54 e no 55, está escrito o seguinte, eu vou ler o que nos interessa aqui. Recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Tá bem? Essa é a Magnificat. Agora, vamos abrir o Salmo 105. Veja, deixa eu abrir aqui também, vamos localizar que a gente está falando do mesmo Salmo, Salmo 105, olha. O Salmo 105, ele começa: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Assim ele começa. Pode ser que está em 104 na sua Bíblia, pode ser que está 106. Certo? Localizaram isso? Localizaram esse salmo? O meu é 105 mesmo. Voltou o 105, o seu? Na verdade, eu estou com a Bible Mambré, né? Ah, 105. tá bom, isso. Bible Mambré. Eu não sei se está todo mundo, mas, de qualquer maneira, vejam na sua Bíblia, veja o Salmo, no meu é o 105, mas pode ser que está como 104 ou 106, que ele começa: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Depois vem: cantai-lhe louvores, falai de todas as maravilhas. O que nos interessa é o versículo 8 e 9. Tá bem? Então, que está o seguinte, olha... Aqui, olha, deixa eu ver aqui. Olha, aqui está assim, olha, quando a gente pega o Salmo 105, no versículos 8 e 9, ele está assim: lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. Tá bem? Então, de novo, o Salmo, o que diz o Salmo? Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações,
do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. E como ficou na Magnífica, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Então a gente vê aqui que aí seria mais o Salmo, aí primeiro a gente não sabe então como desenrolou as traduções, tá vendo como foi passado de geração em geração a tradução até chegar no grego, mas de qualquer maneira a gente vê a ideia, pelo menos do Salmo 105, versículos 8 e 9, está nesse final de versículos 54 e 55 de Lucas capítulo 1. E a gente vê o seguinte, para com no Salmo está que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, e no Magnífica está para com Abraão e sua posteridade, tá bem? E sua posteridade. Perpetuamente, para com Abraão e sua posteridade para sempre, esse para sempre, a gente vê no versículo 8 do Salmo. Lembra-te para perpetuamente, se perpetuamente é para sempre. De novo, é o leolam. É a mesma palavra que a gente viu antes. Leolam quer dizer ou para sempre, ou perpetuamente, ou de geração em geração. Tá bem? Então, aqui está a ideia. Aqui está claramente, aqui está recordando-se, aqui está como sua misericórdia, mas no Salmo está recordando-se do seu pacto. Mas aqui o verbo é o mesmo, é recordando-se. Então, deixa eu trazer esse verbo aqui. Zahar aqui, deixa eu trazer aqui, ó. Esse aqui, ó. Zahar. Olha só, Zahar. Esse aqui é um... Ele aparece, eu não disse... O recordar, essa palavra recordar, é uma palavra que ela aparece à medida que você vai lendo os textos, ele vai aparecendo. Tem por exemplo, a lembrança em hebraico é zikaron. Então vem tudo, é a mesma raiz aqui. Tá bem? Lembrando só, eu não diria que é o verbo, é um verbo que, pelo menos num curso de hebraico iniciante, você se concentra nesse verbo aqui. Agora, o que é legal desse verbo, para a gente parar um pouquinho, é a leitura do hebraico, como não tem segredo algum. Olha só, aqui, essa letrinha aqui, o Zain em hebraico, é o Z em português. Tá bem? Existe eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais para frente da ligação do hebraico com as letras latinas, porque até como soa, a gente percebe a letra em hebraico é Zain e é o Z no português. Então, isso aqui é o Z, esse sinalzinho aqui embaixo é o sinalzinho de A, então aqui a gente tem Zá. O Kaf, aqui, quando ele não tem um pontinho dentro, ele é o RR. Com esse, de novo, a vogal aqui embaixo é Ra. Ra, então, RR. Com um A embaixo é Ra, então aqui a gente tem Zahá. E o Resh é o R. É simplesmente o R, tá bem? Resh, R. É aí na mesma onda, os dois. Isso aqui é o Resh, que é o R. Como não tem vogal alguma, é simplesmente R. Então, olha, Zahar. Bem, não tem segredo algum, a palavra fácil de ler. E eu quero trazer uma outra coisa. No hebraico, ao invés de aqui no Magnificat, tá, recorda-se da sua misericórdia. De novo, recorda-se do Chesed. Mas no hebraico aqui do Salmo, ele lembra do pacto, da aliança. E essa sim é uma palavra super bíblica, essa é uma palavra que toda pessoa interessada no hebraico tem que conhecer. Deixa eu trazer aqui. Uma palavra super importante.
que essa palavra é... Eu não diria que quem está interessado em hebraico, eu digo quem está interessado em Bíblia precisa conhecer essa palavra, que é Brit. Brit. Essa é uma palavra super importante. A palavra Brit é uma palavra que a gente traduz para o português, bem traduzido, aliança ou pacto. E quando a gente fala em Novo Testamento ou Antigo Testamento, na verdade, essa palavra testamento é uma tradução que não é a melhor tradução da palavra Brit. Antigo Testamento é antiga Brit. Novo Testamento é o novo Brit. Tá bem? Então, aliança aliança poderia ser? Aliança. Aliança. Né? Aliança ou paz. Aqui na minha tradução está como pacto. Coloca como aliança. Como aliança. Tá bem? Também é uma palavra, olha, fácil de ler. Olha, essa aqui é o famoso Bet, é a segunda letrinha do alfabeto, é ela que inicia a Bíblia. No início, Deus criou o céu e a terra. Bereshit, a primeira letrinha da Bíblia em hebraico é o Bet. Quando tem dois pontinhos aqui na vertical, isso está sempre querendo dizer que é para a gente pronunciar a consoante pura. É B, 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 B. Se fosse R, seria R, R. Se fosse S, seria S, S. É o puro, é a consoante pura. Então, aqui é B, B. De novo, Uresh, olha, a gente aprende hebraico pela repetição. Novamente, a gente encontra o Uresh aqui, que é o R. Com um pontinho aqui embaixo, esse pontinho é sempre o I. Então, aqui a gente tem biri, biri. Toda vez que aparece o Yud está representando sempre a vogal I. Então, está simplesmente reforçando aqui esse I. Então, aqui a gente tem biri. E o Taf é o T. Olha, Taf é o T. Não tem vogal alguma embaixo, é o T mudo. Então, ó, birit, birit, ou brit, brit, brit. Tá? Então, essa é uma palavra, brit, é uma palavra fundamental, eu diria, na Bíblia. Não diria nem, eu já não estou dizendo aí nem no hebraico, nem no Antigo Testamento. E o interessante aqui que quando a gente vai no hebraico, agora então é isso que eu quis mostrar aqui. Agora, só para encerrar, eu quero mostrar uma coisa interessante aqui. Todas as vezes que aparece a palavra Brit na Bíblia, tá bem? Na Bíblia, e vai aparecer assim, na minha tradução está assim, do pacto que fez com Abraão. Deus fez o pacto. Tá bem? Fez o pacto. Em outros lugares, olha, Brit é uma das palavras clássicas da Bíblia. Aparece demais. Tá bem? Só pegar uma concordância aqui, a gente vê, Brit é uma palavra que aparece demais na Bíblia. Sempre, em hebraico, sempre, o verbo que acompanha essa palavra não é fez, não é estabeleceu, como aparece aí nas nossas traduções. Vocês podem me dizer, o Salmo 105, no versículo 9, como que está traduzido? Na minha está assim, do pacto que fez com Abraão. Na minha Bíblia está dizendo que ele fez, Deus fez um pacto. Qual que é Ou, por exemplo, quando a gente... Vamos passar para o mundo do Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus fez uma aliança através de Jesus Cristo. É a Nova Aliança. No mundo bíblico não existe fez aliança, não existe estabeleceu uma aliança. Todas as vezes que no hebraico aparece a palavra aliança, o verbo que aparece é o verbo
esse verbo aqui que eu estou escrevendo aqui. Olha aqui. Lógico que ele não vai aparecer assim nas traduções, mas no hebraico é esse verbo aqui, olha. Karat. Karat. De novo, olha, já falamos do kaf, nesse breve encontro nosso aqui, olha, falamos do kaf, só que quando a gente viu o kaf, ele não tinha esse pontinho, então a gente falou que ele era RR. Quando ele tem esse pontinho, é o que seria nas letras latinas o K. K. Essa vogal aqui é a mais popular de toda a Bíblia, é o A. Então aqui a gente tem K. K. Esse aqui é o Resh de novo, olha, o R. É o Resh. De novo aparece aqui, assim que a gente vai entrar na nossa cabeça. Só isso, é pela repetição, a boa e velha repetição. É o R de novo, com um A embaixo. Então era... Então fica, até aqui a gente tem cara. De novo aparece o taf aqui, que é o T. De novo ele aparece aqui. Como não tem nada embaixo, é o T mudo. Então aqui a gente tem karat. Karat. Pessoal, karat em hebraico quer dizer cortar. Cortar. Então, todas as vezes que aparece na Bíblia, lá no original, no hebraico, a palavra aliança, nunca aparece fez aliança, estabeleceu a aliança. Todas as vezes cortou uma aliança. Por que isso? Porque no mundo do Oriente Médio antigo, e não só no Oriente Médio, podemos até dizer no mundo da antiguidade, quando as pessoas, especialmente os poderosos, faziam uma aliança, na cerimônia da aliança, eles pegavam animais e eles cortavam os animais para celebrar a aliança. E isso estava simbolizando o seguinte: aquele que quebrasse essa aliança, isso iria acontecer com ele. Ele ia ser cortado também. O outro lá, se pegasse esse, ele ia cortar ele. Alguém ia cortar ele, rasgar ele, matar ele. Por isso que em toda a antiguidade, uma aliança se dizia cortar uma aliança. E isso é uma coisa interessante, se a gente abre, só para finalizar, eu quero fazer uma ligação aqui. Deixa eu ver aqui. Quer ver? Eu estou abrindo aqui. Aqui, olha, eu estou abrindo talvez a única vez que na Bíblia essa cerimônia apareça, que é uma cerimônia que os antropólogos, os historiadores viram em tudo que é cultura. Na Grécia faziam isso, no Extremo Oriente, em povos assim que estavam no estágio bem anterior de civilização, tal, aparece isso de fazer um pacto e cortar o animal. E isso aparece em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão. Sim. E ele diz o seguinte, quando ele estava preparando, ele diz o seguinte, no versículo, eu estou no Gênesis 15, no versículo 9, Deus diz para Abraão: Abraão, toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pombinha e um pombinho. Versículo 10, ele, Abraão, pois, lhe trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. E aí vem no versículo 12, ora, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. E aí vem, então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza... Aí ele fala, quer ver? Aqui, versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão. E se a gente for no hebraico, Bayomaú Karat. Karat. De novo, tá? Então, mas eu acho que é o único momento da Bíblia em que acontece uma cerimônia típica da antiguidade,
que é cortar animais. E lógico que você só lendo, a gente só lendo a passagem, a gente não entende, é uma coisa mística, cortou os animais e tal. Mas se a gente pede ajuda dos antropólogos, dos historiadores, eles vão dizer que isso de cortar animais é uma coisa muito popular na antiguidade. Reis, quando ia lá, agora estão vendo se querem fazer um pacto lá, o Ocidente com o Irã. Não sei se vai sair essa história, mas se sair, na antiguidade, eles cortariam um animal e falavam, ó, estou ouvindo sua palavra, você tem a minha palavra, vamos cortar esse animal e olha, caso algum de nós fugir com a palavra, é isso que vai acontecer com quem quebrar essa aliança. Tá bem? Então é isso que eu quis trazer aqui, o hebraico por detrás aqui da Magnificat, tá bem? Acho que é bem bonito esse trabalho que ele fez, o Wenham, Gordon Wenham, que ele nos trouxe, e aí a gente pode ter um acesso ao hebraico que a gente entende, lógico, que o hebraico foi já escrito já em grego para atingir os povos greco-romanos, não perder tempo. Então, já ir direto na língua, mas aí a gente pode, pelo menos nessa passagem, com a ajuda dos salmos, a gente pode ter um acesso ao original hebraico que está ali. E olha quanta coisa a gente vai aprendendo. Então, essa é a ideia. Ao mesmo tempo, aprender a ler o hebraico, mas, ao mesmo tempo, ter novos insights, novos relances, aprofundando significados e compreensões da Bíblia. Também, que é, lógico, não é o único. Nunca vou dizer que, olha, aprenda o hebraico, porque senão você nunca vai aprender, você não vai aprender os significados da Bíblia. Estou longe de afirmar, porque eu acho que isso não é verdade, afirmar isso. A verdade aqui, o que eu quero sempre sublinhar é que, aprendendo o hebraico, se revelam, sem dúvida, outras mensagens e mensagens que não teria se não fosse o aprendizado do hebraico, tá bom? E Com é certeza. isso, pessoal. É isso. Legal. É isso, então, Muito que eu quis transmitir aí para Obrigada. vocês. Legal, obrigado a todos e todas pela participação, tá bom? Eu vou também enviar depois a gravação para as pessoas que não puderam participar, tá bom? Tá ótimo, bom, Ariel. Muito obrigada. obrigado. Pessoal, Legal. tudo de bom aí, bom início de noite para vocês, boa noite. Boa Obrigada. noite. Pra você. Tchau, um abração. Tchau, Obrigado. tchau. Você Tchau, tchau. durma bem. Tá Gastou bom, uma obrigado, igualmente. Um abraço. Tchau. Tchau.